Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos finalizar aí os documentos psicológicos, modalidades de documentos, que é o que nós temos visto aí nos últimos encontros, né, nas nossas últimas aulas. Então, hoje especificamente nós vamos falar sobre duas modalidades, que é o laudo psicológico e o parecer psicológico. E ao final nós vamos trazer um pouquinho sobre os cuidados com esses documentos que nós temos que ter, não só com esse, né, mas com todos os documentos que nós tratamos nessas últimas aulas. Lembrando que ainda ficarão o contrato e o encaminhamento que nós veremos aí na nossa próxima aula, mas esses são documentos não oficiais, né, que não estão lá na resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, simbora lá. Laudo psicológico. Então, o que é esse laudo psicológico? Vocês vão perceber que o laudo psicológico, ele tem a mesma estrutura do relatório psicológico. Porém, tem uma grande diferença, que é a questão da avaliação, mas nós já vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, como que a resolução ela vai tratar ou definir, né, conceituar ali o laudo psicológico? Na resolução, ela vai dizer que o laudo psicológico, então, é o resultado de um processo de avaliação psicológica. Com finalidade do quê? De subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda e apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Então aqui nós já vemos a grande diferença do relatório, né? Enquanto o relatório ele se preocupa em relatar alguma coisa, no laudo psicológico, literalmente nós vamos trazer um diagnóstico, um perfil diagnóstico dado pela avaliação que o profissional vai desenvolver. Então, ele é o resultado de um processo de avaliação psicológica. Essa é a grande diferença entre o laudo psicológico e o relatório psicológico, tá? E o que ele vai trazer ali? Então, ele vai apresentar informações que são técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos. E o que é isso? É a caracterização do sujeito qual ele está sendo avaliado. Então, quando ele fala de informações técnicas e científicas, é tudo aquilo que nós vamos produzir no processo de avaliação, seja a partir dos manuais, dos testes, inventários, provas operatórias e todo o arsenal que nós temos de instrumentos científicos para avaliação daquele sujeito. Sempre levando em consideração, então, os contextos históricos e sociais daquele sujeito também, que nós não podemos esquecer que isso influencia muito no processo de avaliação. Então, o relatório psicológico deve conter o quê? A narrativa detalhada e didática com precisão e harmonia. Então, nós já falamos isso lá no relatório também. Eh, o nosso laudo psicológico ele não deixa de ser, então, uma descrição, né, uma narrativa. Então, nós vamos narrar o que foi feito, como foi feito e por que foi feito. Então, ele tem que ser detalhado, ele tem que ser didático no sentido de coerência entre as partes, precisão e harmonia. Ou seja, ele tem que ser preciso nas informações que ele vai trazer, não é encher linguiça, mas ser preciso, objetivo, direto e tem que ser harmônico. Todas as partes elas têm que conversar, dialogar de uma forma, então, harmônica. O inciso 2 deve ser construído com base no registro documental elaborado. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que o psicólogo ele vai apresentar ali, ele vai utilizar de alguns instrumentos para fazer a avaliação, e todos esses instrumentos que ele utilizar para avaliação, é a partir dali que ele vai então escrever, que ele vai registrar ali as suas impressões, a sua análise da perspectiva psicológica daquele sujeito, qual está sendo avaliado, sujeito ou instituição. E sempre lembrando, procedimentos reconhecidos cientificamente para a prática profissional. Psicologia tem muito isso. Ah, item 3, né, o inciso 3 deve considerar a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Nós já falamos sobre isso também. Quando nós falamos dessa natureza dinâmica não cristalizada, é justamente nós pensarmos que o sujeito apresenta aquelas características avaliadas naquele momento, mas que talvez em outra situação, num outro momento, ele não traga aquele perfil, ele não tenha aquelas características ou quadro sintomático quando observado. Inciso 4, então deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, o encaminhamento às intervenções, diagnóstico, prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. Ou seja, são todas as informações que deve conter ali no relatório, distribuído nas suas partes, né, nos seus itens específicos.
Nós vamos ver daqui a pouquinho. E qual que é a grande diferença, então, do relatório psicológico para o laudo psicológico? Então, enquanto o relatório ele visa comunicar a atuação profissional do psicólogo, lá então em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, o laudo tem por objetivo comunicar o quê? A análise de procedimentos e conclusão de um processo avaliativo. Então, enquanto um fala sobre a atuação que está sendo realizada ou foi realizada, o outro vai trazer uma análise específica do processo de avaliação, tá? Então, quando nós olhamos a grande diferença ali que marca o relatório psicológico do laudo psicológico, é justamente o processo avaliativo que nós não temos no relatório e ele está presente no laudo psicológico. Então, resumindo, relatório não envolve processo de avaliação psicológica e o laudo envolve processo de avaliação psicológica. O laudo ele tem uma estrutura específica, muito parecida com o do relatório, porém, entretanto, todavia, qual que é a grande diferença aqui também? Enquanto o relatório lá, ele pode vir em itens ou em texto corrido, como um texto só, o laudo psicológico ele vai ser necessariamente dividido por tópicos, por itens. Então, cada um desses itens, né, dessas letrinhas aí das alíneas, elas vão corresponder a um tópico dentro do seu relatório. Então, identificação, descrição de demanda, procedimentos, análise, conclusão e referências. E que é primordial as referências ali, porque é ali que a gente vai mostrar da onde que a gente está tirando todas as informações para a nossa análise ali do sujeito. Então, no processo de identificação, o nome, que é laudo psicológico, quando se tratar de um laudo específico, de uma área específica, como por exemplo, o laudo neuropsicológico, você vai constar laudo psicológico e como subtítulo laudo neuropsicológico, ou laudo psicológico, dois pontos, neuropsicológico. Porque às vezes você vai ter uma especificação da avaliação que está sendo realizada. Sobremaneira, sempre vai estar laudo psicológico. Então, o nome da pessoa ou instituição atendida, nome do solicitante, qual é a finalidade daquela avaliação e nome do autor, né, do profissional ali com seu número do CRP. Então, sua identificação profissional. Então, itens aí que nós já conversamos, dialogamos os outros, então não vou me delongar aqui com vocês. Continuando, descrição da demanda. Então, quando a gente for fazer a descrição da demanda, o que que ele deve ter lá? Informações que motivaram a busca pelo processo de trabalho prestado. Então, é o porquê que aquele sujeito, aquela pessoa, está ali para ser avaliada. Então, qual é a avaliação e por que que ela está ali. Então, quem forneceu as informações que levaram à solicitação do laudo. Então, por exemplo, quem que foi solicitou? Foi o médico, foi a própria família, o próprio sujeito, foi um terapeuta. Quem que trouxe as informações para a gente trazer ele tanto da anamnese quanto outras avaliações técnicas, né? Então, quem que trouxe ali? A gente vai pontuar nessa descrição da demanda. O raciocínio técnico-científico que justificará os procedimentos utilizados, que é justamente o quê? Então, qual é o caminho que nós vamos percorrer para fazer o processo de avaliação? Então, todo o processo de avaliação ele tem que estar muito bem alicerçado na descrição da demanda. E essa descrição de demanda muito bem escrita, né? Literalmente descrita ali. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara e direta. E, como nós já vimos lá, harmoniando com, nem sei se existe essa palavra agora, hein? De forma harmônica com as outras partes ali do documento. Harmonizando, né? Procedimentos. Então, nos procedimentos, o que deve conter lá nos procedimentos? Deve apresentar o raciocínio técnico-científico. O que é esse raciocínio técnico-científico? É justamente a habilidade do profissional que está sendo avaliado com a metodologia que ele vai utilizar para fazer aquela avaliação. Então, os recursos técnicos científicos utilizados no processo de avaliação psicológica, especificando o referencial teórico metodológico, que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Ou seja, qual é o método, qual é a metodologia que eu vou utilizar para organizar meu processo de avaliação. Então, quais são, o que que eu fiz primeiro? Fiz anamnese, fiz entrevista com a família, foi aplicado determinado instrumento de avaliação, foi aplicado determinada prova, inventário. Então, a gente vai elencar ali tudo aquilo que vai ser realizado, como foi realizado aquele processo avaliativo. Inciso primeiro do parágrafo 4º, citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros e o tempo de duração do processo realizado.
Então sempre a gente vai colocar com quem a gente falou, quanto tempo durou. Então foram 2 meses, 10 encontros, a gente vai colocar 10 encontros, os encontros foram semanais, quinzenais, mensais, como que foram esses encontros? De 50 minutos, de 1 hora e meia? Então isso é muito importante. E você pode até perguntar assim: "Ah, por que que isso é importante?". Porque imagina você se você faz um processo de avaliação no qual você faz uma sessão de 3 horas com o sujeito. Claro que os resultados eles vão ser não tão confiáveis, porque é extremamente cansativo fazer uma avaliação psicológica, fazer testes psicológicos. Então isso pode ser avaliado e muitas vezes, né, por outro profissional, que vai avaliar e mostrar que talvez não seja aquela informação dada ali, aquele resultado daquele teste não seja tão fidedigno, né, por conta do cansaço muitas vezes que o sujeito passou. Mas isso é assuntos para o processo de avaliação, né, em outro momento. Voltando aqui para a nossa estrutura, então, inciso 2, os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho uma determinada demanda, eu tenho muitas vezes um protocolo para avaliar aquela demanda específica. Então, se eu tenho uma pessoa que vem com uma suspeita de TDAH, então toda a minha metodologia ela tem que ser direcionada para que eu avalie as condições, né, todos os sintomas, o quadro sintomatológico do TDAH, não de dislexia, não de outro, de uma outra demanda. A menos que durante o processo de avaliação eu observe que há indícios de outro diagnóstico. Então, claro que eu vou aplicar outros instrumentos, mas geralmente nós vamos sempre nos pautar na demanda no qual o sujeito chegou, né? Qual foi essa queixa inicial. Análise, então o tópico de análise. Na análise é a exposição descritiva, metódica, objetiva e coerente com os dados colhidos e situações relacionadas à demanda e sua complexidade, considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo, como nós já pontuamos. Então, na análise é justamente ali onde a gente vai colocar a nossa leitura dos testes inventários e todo o arsenal técnico-científico que foi utilizado para o processo de avaliação. Por isso que ele fala que é uma exposição descritiva, porque nesse momento o foco maior não é você colocar ali as suas percepções, mas isso vai lá para as conclusões. Mas é ali nós vamos fazer uma leitura dos testes, vamos fazer uma leitura daquilo que nós identificamos de forma objetiva e subjetiva no processo de avaliação. E sempre lembrando, então, da natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada. Ou seja, o sujeito apresenta aquelas características naquele momento, mas isso não o rotula enquanto um diagnóstico, não rotula enquanto um quadro sintomatológico, porque ele pode ter diferentes nuances daquele sintoma, daquela característica, em outros momentos, em outros lugares, com outros sujeitos. Então, sempre ele se refere àquele momento, o aqui e o agora, né? Seguindo, a nossa análise, então, não deve apresentar descrições literais. O que que ele quer dizer com isso? Você não precisa fazer um diário minucioso, de cada sessão. Porém, entretanto, todavia, pode haver situações em que isso seja solicitado. Então, caso seja solicitado, você faz. Se não, você deve apresentar ali o sumo, né, o que é mais importante da sessão que foi realizada. Deve respeitar a fundamentação teórica, que sustenta o instrumental técnico utilizado, bem como os princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. O que, que isso quer dizer? Se você utiliza determinado instrumento para avaliar, então você vai sempre se pautar no manual daquele instrumento. Então não é para você achar vozes da sua cabeça e colocar lá. Sempre você vai se pautar nos resultados que você vai descrever a partir daquilo do manual que você utilizou e o sigilo das informações. Até mesmo porque pode ser que no processo de avaliação você tenha acesso a algumas informações que são importantes, que são delicadas, porém elas não fazem diferença para o diagnóstico ou para aquele laudo específico. Então você não vai colocar essas informações, até mesmo porque existe uma questão do sigilo profissional. Tem informações muitas vezes que a próprio beneficiário ali, nosso cliente, ele não quer que coloque, né, ele não quer divulgar, então você não vai colocar também, justamente por conta do sigilo, certo? A quebra de sigilos, ela só existe por demanda judicial e quando são questões mais complicadas, mas isso a gente vai ver lá no código de ética. Inciso 3.
O psicólogo, então, não deve fazer afirmações sem sustentação, ou seja, você não vai falar de achismo, você vai falar a partir da análise técnico-científica. Tá? Então, achismo a gente deixa para lá. Eu penso que, acho que, você não acha nada. Não tem que achar nada porque você não perdeu nada, né? Nós avaliamos, foi aferido, foi analisado, foi avaliado. Então, são essas informações que a gente traz ali. Nada daquilo que a gente acha, somente aquilo que a gente observou, analisou e aferiu dentro do processo de avaliação. E para isso, né, a linguagem, então, ela tem que ser objetiva e precisa. Vocês perceberam o que eu fiz aqui agora? Aferiu-se, avaliou-se, identificou-se, né? Então, isso são palavras que nós vamos utilizar justamente para, de forma direta, apresentar a ideia que nós queremos a partir do processo de avaliação. Então, nada de ficar elucubrando, né, pensando demasiadamente ali com como que eu vou fazer, o que que eu vou colocar, enfeitar. Não, objetivo direto, certeiro, sempre numa linguagem nessa perspectiva. Seguindo, a conclusão. Na conclusão, o que que nós temos lá na conclusão? Parágrafo 6º vai dizer o quê? Que deve descrever suas conclusões, então a sua finalização, a partir do que foi relatado na análise. Então, a partir daquilo que você observou, analisou e aferiu na análise, aí sim você vai fazer uma leitura mais crítica, correlacionando os dados. E para isso que nós vamos concluir uma perspectiva, uma ideia ou, no caso, o processo avaliativo. Então, sempre considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Tá vendo como isso é importante? Ele se repete diversas vezes durante essa resolução. E isso é extremamente importante, porque senão a gente vai começar a rotular as pessoas, né? Então, não dá para a gente pensar fora dessa perspectiva. Inciso primeiro, indicam-se os encaminhamentos, intervenções, diagnósticos, prognósticos e hipótese diagnóstica, evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. Então, essas são informações que vão ali também na nossa conclusão. Quando eu falo de intervenções diagnósticos, então, quais são as possíveis intervenções que a gente pode desenvolver com aquele sujeito, e isso já está muito aliado à questão do projeto terapêutico, então, dentro da psicologia, o que pode ser oferecido para ele. Quando eu falo do diagnóstico, eu estou falando literalmente do diagnóstico clínico, inclusive o psicólogo ele pode colocar o CID, né, que é o Código Internacional de Doença, ele pode descrever lá no seu relatório, no seu relatório não, no seu laudo psicológico, ele pode colocar lá, mas se ele não quiser colocar, ele também não precisa colocar, mas ele pode colocar e eu como profissional falo para vocês, coloquem, né, ali é que a gente demonstra a nossa habilidade e a nossa competência técnica na produção de um documento. Prognóstico, então, o que que se espera dentro daquele quadro para aquele sujeito? A hipótese, né, como nós já falei, a questão da, então, a HD, a hipótese diagnóstica, podendo ou não colocar o CID, a evolução do caso, então, como ele pode evoluir, como ele pode desenvolver, e orientações, muitas vezes ali, sobretudo, são orientações práticas, né? Então, do que ele pode fazer para auxiliar ali em algumas situações. Isso é muito utilizado quando a gente faz avaliação de criança, né? Para encaminhar para as escolas. Então, as orientações e sugestões, elas são muito presentes ali. E até mesmo para o sujeito ou família. Inciso segundo, o documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão e carimbo. Então, assim como os outros documentos, sempre. Então, você vai colocar a cidade, a data em que foi feito e elaborado aquele documento e o carimbinho lá, né, com o nome social, e isso é extremamente importante ali, porque é a identificação do profissional. Lembrando que tem que ter o número do CRP. E também todas as laudas, né, então todas as páginas, né, frente e verso, se for, numeradas, rubricadas, então feito a rubrica em cada uma das páginas até a penúltima, e na última, a assinatura mesmo do profissional. E carimbado com, né, todos os dados aí, pertinentes. Seguindo o inciso 3, é facultado ao psicólogo destacar ao final do laudo que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado. Então, ao final, lá você pode fazer aquele textinho falando que aquele documento ele é sigiloso, que ele não deve ser utilizado para fins diferentes, então, do que ele foi solicitado,
que, o profissional não se responsabiliza para o uso que vai ser feito dele após a entrega, porque depois que você entrega para a pessoa, a gente não sabe mais o que que ela vai fazer com aquilo, né. Então por isso também, já adiantando, como eu já falei também nas outras aulas, é importante fazer protocolo de entrega, pedir para assinar, uma cópia que fica lá no prontuário do sujeito. E por fim, né, as referências. As referências, o que que são as referências? Então, são todas as fontes científicas, todas as referências bibliográficas, digitais também, né, porque hoje nós temos muitos recursos digitais, que são utilizados no processo de avaliação, que foram ali fundamental para tanto para análise quanto para a questão de avaliação daquele sujeito. Essas referências, elas podem vir colocadas já no rodapé, então de cada página quando você cita, você já pode colocar a referência, como você pode colocar lá no final também, como as normas ABNT, como as normas APA, colocar lá no final do relatório um tópico de referências e ali descrever então todas as fontes que vocês utilizaram, as fontes científicas que vocês utilizaram para o processo de avaliação. E como eu falei para vocês, né, na aula passada, eu acredito que vocês já tenham, entrado lá para ver, pela curiosidade, nós temos o site do SATEPSI, que é onde tem lá todos os instrumentos validados e que são ativos para o uso do psicólogo. Então, se você jamais pode colocar no seu relatório um instrumento que não é científico, que não é validado, inclusive correndo um risco de código de ética ser aplicado aí para você ser tem, algumas implicações por conta de conduta ética, tá. Quando nós fazemos avaliação tem que ser somente a partir de então, instrumentos que são validados cientificamente e são, permitidos aí pelo conselho. Então lá no site do SATEPSI você vai ter acesso. Lá vocês vão ver que tem alguns instrumentos que já perderam, já passaram do prazo de validade, então eles não podem ser utilizados no processo de avaliação, então eles não podem constar na sua lista de referência. Você pode até utilizar muitas vezes no processo de avaliação, mas aí mais como uma avaliação subjetiva, você não pode mais colocar ele no relatório, tá? No relatório não, no laudo, porque senão você pode sofrer uma sanção ética por conta disso. Então, ali eu trago um exemplo também, porque no decorrer do texto você vai fazendo essas chamadas quando você vai, apresentar algum resultado de algum instrumento, então você já coloca ali também o nome e o ano daquele material, seja ele manual ou seja ele de algum instrumento de avaliação. Como exemplo ali eu coloquei lá, o Batista 2025. Então sempre você vai fazer essa referência entre parênteses, né, o nome com a primeira letra maiúscula e seguido ali pelo ano de publicação da obra. Normas ABNT, né, seguindo normas ABNT. E aqui eu trago um modelinho então do laudo para vocês, então depois vocês dão um pause aí e vê um pouquinho desse modelo para vocês terem já uma dimensão de como é. Claro que eu não trouxe nada escrito ali, mas pelo menos para vocês compreenderem ali um pouquinho da estrutura. E chegamos então ao nosso último documento, que é o parecer psicológico. E o parecer, gente, é um dos documentos, né, tirando o atestado e a declaração, o parecer é um documento mais simples no sentido de estrutura, mas ele é um documento assim extremamente importante e minuciosamente técnico. Porque o parecer, né, como o próprio nome diz, ele vai utilizar ali de todo o arcabouço teórico, de todo o conhecimento técnico do profissional, porque ele vai dar o parecer dele, ele é um parecerista, ele vai ler geralmente um documento, ele vai responder a uma questão, né, alguma questão problema, com todo o seu conhecimento técnico. Então ele é um dos documentos mais importantes que nós temos aí, que não é técnico no sentido de avaliação do sujeito, mas de demonstração do nosso conhecimento técnico-científico e também linguístico e ético, tá? Seguindo. Então, o que que é qual é o conceito que a resolução traz para nós? A resolução ela vai dizer assim, então que o parecer psicológico, ele é um pronunciamento por escrito. Olha que bonito, bonito isso, né? Pronunciamento por escrito, que tem como finalidade apresentar uma análise que é técnica, respondendo sempre a uma questão problema do campo psicológico ou documentos psicológicos questionados. E aqui vai algo muito importante. Todo documento que nós produzimos, ele pode ser questionado por outro profissional técnico.
E quando um profissional vai questionar esse documento que nós elaboramos, ele vai fazer a partir de um parecer. Então, gente, por isso que eu falo que tanto a questão da análise técnico-científica, tanto das questões linguísticas, éticas, elas têm que ser extremamente cumpridas nos documentos, porque é ali que nós demonstramos a nossa competência profissional, a nossa técnica profissional, seja para escrita, seja para análise, porque ela pode ser contestada a qualquer momento por outro profissional, especialista e técnico naquele campo de conhecimento. Então, isso acontece muito, gente, na justiça. Muitas vezes a gente vai ter lá o psicólogo do judiciário que vai fazer uma avaliação, um laudo técnico, e o que acontece? A família, né, ou o sujeito, ele pode questionar aquele laudo, que é utilizado como prova, né, dentro da psicologia jurídica, e ele vai contratar um outro profissional, geralmente um psicólogo jurídico, que vai fazer a leitura, a análise desse documento e vai tentar refutar alguma coisa, questionar alguma coisa que ele entenda que seja de um procedimento inadequado. Isso vai acontecer muito em brigas de guarda de família. Isso acontece muito. Então, para quem tem interesse aí da psicologia jurídica, vá se preparando, porque você tem que produzir materiais muito bem escritos, muito bem elaborados. Aliás, qualquer um tem que fazer, mas principalmente ali. Então, sempre o parecer ele vai nessa perspectiva, ou de você então dar o seu parecer, o seu pronunciamento sobre determinado assunto, ou como uma resposta, né, dentro de uma análise que você fez de um documento psicológico. Quando nós falamos de uma questão problema, muitas vezes é qualquer questão mesmo. Então, alguém pode perguntar para você, né, solicitar para você um parecer sobre o teste de Rorschach para avaliação da personalidade. Então, você, a partir do seu conhecimento técnico, você vai descrever ali, fazer então um parecer, apontando por que o teste de Rorschach ele é o mais importante, ou um dos mais importantes para avaliação da personalidade. Então, você vai ter que lançar mão ali do seu conhecimento técnico-científico, de habilidades de escrita, linguísticas, para trazer não só o seu parecer, o seu posicionamento, mas também convencer o outro que aquilo realmente está legal, está certo aquilo que você está escrevendo. Seguindo, então, no inciso primeiro, o parecer psicológico ele visa então dirimir dúvidas, ou seja, tirar as dúvidas, né, de uma questão ou um problema ou documento psicológico, como eu já pontuei para vocês. Exige do psicólogo conhecimento específico e competência no assunto, ou seja, eu não vou escrever sobre aquilo que eu não sei, sobre aquilo que eu não conheço, porque senão se passa vergonha. Ele pode ser indicativo ou conclusivo, então ele pode indicar alguma direção, trazer algum direcionamento sobre alguma coisa, como ele pode concluir determinado fato a partir daquilo que ele analisou. E inciso 4 não é um documento resultante do processo de avaliação psicológica, ou seja, quando você solicita ou você preenche um parecer, você não fez uma avaliação, mas você vai analisar um documento que foi feito por outro, uma avaliação que foi feita por outra pessoa, ou responder, né? Então é uma questão de uma outra pessoa. Então ele não vem da intervenção e ele não vem de avaliação psicológica. Ele é puramente ali a capacidade técnica, né, do profissional que está sendo colocada na na pra jogo ali naquele momento. Qual que é a estrutura então do nosso parecer? O parecer ele também vem em forma de itens, tá? Identificação, descrição da demanda, análise, conclusão e referências. Então você vê que aqui a gente não tem procedimentos como no relatório. E lá no relatório como no laudo. Aqui a gente não tem porque não está pautado então em análises por sessões, mas sim de um determinado assunto ou situação específica. Na identificação, com aquele quadro comum, vai estar descrito lá o título, né, parecer psicológico, o nome da pessoa ou instituição atendida, nome do solicitante, qual é a finalidade do parecer e também ali os dados, então, da pessoa que escreveu, as informações profissionais. Na descrição da demanda, a gente vai ter o quê? A transcrição do objetivo da consulta ou demanda, então, por que foi solicitado ali, então você vai posicionar, né, vai escrever. Deve sempre apresentar as informações referentes à demanda e finalidades do parecer. E inciso primeiro, a descrição de demanda deve justificar a análise realizada. Ou seja, se alguém pedir para você fazer uma análise sobre um processo de tutela, você não vai falar sobre a questão da separação dos pais.
entende? Você vai falar sobre a tutela e não a separação, porque daí uma coisa elas podem estar interligadas, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na análise. Então, o parágrafo 4º vai dizer para nós, assim, que a discussão da questão específica, né, a discussão, então, sobre o assunto que foi solicitado, do parecer psicológico, se constitui no quê? Na análise minuciosa da questão explanada e argumentada com base nos fundamentos ético, éticos, técnicos e ou conceituais da psicologia, como eu já pontuei para vocês. Então, quando nós vamos escrever a análise ali do parecer, ela traz ali um texto, ele traz algumas características que é o quê? A capacidade técnica do sujeito. Então, toda a potência que você tem de conhecimento é o que você vai lançar mão ali e colocar em jogo naquele momento para aquele documento, tá? Então, e ético também, né? Ético, técnico científico, conceitual e linguístico. Não podemos esquecer jamais isso. Seguindo, conclusão. Então, na conclusão, é o posicionamento do profissional sobre a questão problema ou documentos psicológicos que foram questionados. Então, nesse momento, é onde nós fazemos então o desfecho, toda a finalização daquilo que nós analisamos e trazemos ali o nosso posicionamento, pautado naquilo que é técnico, científico, ético. Aquilo que nós podemos afirmar e demonstrar, então, cientificamente, tecnicamente. Nada de achismo, nada eu penso que. Não, não pensa nada, né? A gente não acha nada. Então a gente analisou, a gente observou, a gente então definiu que. Inciso primeiro, e nós não podemos esquecer, então, daquele desfecho comum também entre os documentos aí, que é a indicação do local, data de emissão e do carimbo do profissional, as laudas, sempre, né, se então for mais de uma lauda aí, então, numerada, rubricada em todas as suas páginas, né, até a penúltima, e assinada na última, com as informações do profissional. E é facultado, então, ao psicólogo destacar ao final do parecer que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado, o caráter sigiloso, que é um documento extrajudicial, então, né, porque ele foi produzido por um outro profissional, não do judiciário, então ele é extrajudicial, e que o profissional não se responsabiliza, então, para os usos que vão ser feitos, né, se forem feitos usos indevidos, após ali a sua entrega para a pessoa responsável, pelo beneficiário ou seu responsável. Então, o que é comum também dentro dos outros documentos. E também as referências, então, você vai referenciar, como nós já falamos, trazer todas as fontes científicas e as referências bibliográficas que foram utilizadas para escrever, para redigir, então, esse documento que é o parecer psicológico, certo? Você pode colocar lá nas notas de rodapé também, no decorrer do texto, como também lá no final, então, um item específico de referências, já colocando lá, então, tudo aquilo que foi utilizado por você. E aqui nós temos o nosso modelinho de parecer, então, vocês pausam aí para observar esse modelo. E aqui, então, agora a gente vai finalizando a nossa fala, trazendo uma reflexão sobre os cuidados que nós temos que ter, então, com os documentos psicológicos. Claro que eu vou apresentar para vocês aqui de forma geral, né? Então, isso também está lá na Resolução 6, tá? De 2019. Porém, são pontos que são importantes aí para nós pensarmos, refletirmos e já, né, inculcarmos na nossa cabecinha, justamente para que quando formos trabalhar, atuar profissionalmente, a gente não cometa muitos desses erros. Então, primeiro em relação à guarda desses documentos. Então, eles devem ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos. 5 anos de quando começou? Não, 5 anos a partir do momento de finalização, da última consulta lá com o seu cliente, com o seu paciente, com o seu consulente, como você queira chamar ele. Então, a partir da última data dele, de atendimento, você vai contar aí 5 anos para guarda desse documento. É responsabilidade do profissional e da instituição. Então, se você tem uma clínica, você atende de forma particular, é sua responsabilidade. Se você é um profissional contratado por uma instituição, é responsabilidade da instituição, mas também sua. Então, ela é conjunta, compartilhada essa responsabilidade. Porque por mais que o documento ele vai ficar na instituição caso você saia de lá, você também é responsável por garantir o sigilo daquele documento. Tá? Então, por isso é muito importante nós termos aí uma responsabilidade organizacional muito bem desenvolvida.
Então, caso se desligue da instituição, deve fazer o termo de repasse ao novo profissional. Então, se você vai sair da instituição no qual você cuida, é responsável pela curadoria, então, dos prontuários, você vai fazer uma relação desses prontuários, fazer um termo que você está passando para o novo profissional. Caso isso não aconteça, né, pode acontecer muitas vezes de sumir prontuários ou ser alguém extraviar e depois jogar em você e você responder eticamente por isso. E responde eticamente, pode até perder o CRP. Então, até mesmo porque o prontuário você guarda, mas ele é um documento que pertence ao paciente, tá? A gente não pode esquecer isso jamais. Envio de documentos. Então, sempre o envio de documentos ele vai ser o quê? Entregue diretamente ao beneficiário, ou seja, a pessoa que você avaliou, caso ela tenha solicitado isso para você, ou para o seu responsável legal, se for menor de idade. Sempre realizar a entrega em uma entrevista devolutiva. Então, a gente vai fazer uma sessão específica para a devolutiva, no qual você vai entregar, explicar, ler com a pessoa, explicar minuciosamente ali, então, do que se trata aquela documentação e o que está descrito ali. Manter o protocolo de entrega com assinatura do solicitante. Então, você pode fazer um protocolo específico, como também pode fazer o quê? Trazer uma cópia, então, do documento e pedir para que ele assine na cópia do documento, a data que está sendo retirado e por quem está sendo retirado. Isso é mais fácil de guardar até. E sugere-se ainda assinar, então, na cópia do documento, como eu acabei de falar, quando usar registro ou prontuários eletrônicos, todo documento físico utilizado deve ser escaneado e anexado ao registro digital. Hoje nós temos diversos recursos e prontuários que são eletrônicos, então no qual você vai lançando toda a sessão, fazer a evolução do paciente, tudo hoje de forma digital, que facilita muito a vida, você não precisa ficar guardando pastinha de prontuário. Porém, se você utiliza algum instrumento para avaliação, que ele é físico, ele tem um papelzinho, você vai ter que escanear aquele processinho, aquele instrumento e anexar ao prontuário. Então você não pode jogar fora depois. E por que isso? Porque em 5 anos, caso alguém questione o seu laudo, aquilo que você colocou lá sobre o seu cliente, ele pode ir lá verificar, então, qual instrumento você aplicou, qual foi o resultado que teve e questionar ali possibilidades, né? Tanto de erro de leitura e interpretação, quanto de má fé na produção de um laudo específico. Então é importante que a gente sempre mantenha toda a documentação utilizada no processo avaliativo ali, seja no documento físico e principalmente no digital, então escaneando e colocando ali também. E finalizando então a minha fala, né, e já finalizando a nossa aula, cabe ao profissional, ou seja, ao psicólogo, conhecer os documentos, sua estrutura, a finalidade de cada um desses instrumentos, bem como zelar pela sua elaboração, ou seja, por redigir de forma adequada, conforme os preceitos, então, éticos, linguísticos e técnicos científicos. Então, quando a gente olha para esses gêneros textuais que foram apresentados, a gente percebe que eles são, para a nossa prática, né, extremamente importantes, eles têm, uma características que são específicas, uma usabilidade que é específica e que nós temos que nos apropriar, tanto da forma como eles são redigidos, tanto da forma como eles são, construídos, elaborados, quanto para que serve cada um deles, quando utilizar, como utilizar, que termos são mais adequados eu colocar ou não colocar. E fora isso, a questão de produção técnica mesmo, né, então do processo avaliativo. Então isso é muito importante para nós. Claro que a gente vai se apropriando desses gêneros textuais, na medida em que você vai utilizando ele no decorrer aí da sua vida profissional. Durante a faculdade aqui, toda a formação de vocês vão ter momentos em que vocês vão ter a oportunidade de elaborar esses materiais, então principalmente nos estágios, vocês vão ali, elaborar então esses materiais, vão já se apropriando. Mas aqui nas nossas aulas foi justamente para apresentar para vocês que existem eles, quais são suas estruturas e finalidades, e vocês já terem um pequeno encontro com eles, tá bom? Então espero que tenha ficado claro, espero que tenha contribuído aí um pouquinho para a formação de vocês, essa temática, e nós finalizamos então por aqui. Lembrando que na próxima aula a gente vai ter contrato e encaminhamento para a gente finalizar mesmo a nossa última aula aí do semestre.
certo? Então, muito obrigado, minha gente, e nós ficamos por aqui hoje. Então, um grande abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais, tchau, tchau.